Fala pessoal, 100% algodão? Aqui é mais um Pergunte ao Dodge e hoje eu quero esclarecer algumas dúvidas em relação ao MEI, principalmente o desenquadramento, mas não por causa do faturamento e sim por causa da atividade exercida, né? O que eu acredito ser um absurdo o que está acontecendo com algumas pessoas que possuem o MEI. Eu vou explicar aqui. Bom, aqui na minha tela vocês já estão vendo que você pode ser desenquadrado pelo MEI por opção, né? Por exceder o limite de faturamento, que todo mundo sabe, né? É 81 mil por ano. Esse que é o problema aqui, ó, tá? Exercer ocupação impedida ao CIMEI. Mas vamos lá, ó. De restante a gente tem aqui, ó, possuir mais de um estabelecimento, beleza, contratar mais de um empregado, participar de outra empresa como titular, sócio ou administrador. Até aí tudo bem, né? Basta ler as regras lá e tá tudo certo. O problema é esse aqui, ó, exercer a ocupação impedida ao CIMEI. Vamos ler um pouquinho aqui, ó. As resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional estabelecem as atividades que poderão ser enquadradas como MEI. Na hipótese da empresa sofrer alterações que modifiquem o tipo de serviço prestado e essas não forem autorizadas, o desenquadramento será obrigatório e imediato por meio do portal do Simples Nacional. Além disso, o comitê anunciou para 2019 a exclusão de 26 ocupações do MEI, ou seja, todos os empreendedores que atuem nas áreas excluídas deverão proceder ao desenquadramento de forma obrigatória. Bom, é meio lógico pensar, falar assim, não, ok, eu não posso exercer tal ocupação porque não é permitida pelo MEI. O problema é a pegadinha disso aqui. Por quê? Vocês viram aqui, por exemplo, que em 2019, né, o governo decidiu a exclusão de 26 ocupações. Ou seja, se você exercia uma ocupação e de repente ela foi excluída, você tem que remover do seu MEI. É até simples o processo de acrescentar ou remover, né? Pelo próprio internet, o portal do empreendedor, você faz esse processo. O problema é o seguinte, como que você vai descobrir se a sua ocupação, né, na lista, você pode colocar várias ocupações, por exemplo, se ela foi desenquadrada, né, se ela foi excluída? Essa é a pegadinha, ou seja, muita gente está perdendo o MEI, está sendo automaticamente convertido em Simples Nacional, porque não sabe se a atividade foi ou não excluída, né? Isso é um verdadeiro absurdo, porque não há notificação, você não recebe uma carta, você não recebe um e-mail, nada, simplesmente você tem que descobrir, né? Por exemplo, como o MEI não possui contador, né? No caso do contador, o contador ele trabalha com isso, né? Ou seja, ele está por dentro do que está acontecendo nas regras, nas leis. Ou seja, naturalmente ele avisaria para o empresário ali o que está acontecendo, mas no seu caso, que é só você tem que descobrir, né? Então, se você não ficar atento para isso, você simplesmente vai perder o MEI, vai ser convertido para o Simples Nacional. Bem-vindo ao país do absurdo, né? Porque você no mínimo tinha que ser notificado, ou então, beleza, não, você não vai, na minha opinião, tá? Você não vai perder o MEI. Simplesmente eles vão excluir automaticamente aquela atividade lá, né, do seu CNPJ. Quando você tentar emitir uma nota, você vai ver que ela não existe. Isso seria o coerente, né? Mas vamos ver um pouquinho mais aqui, ó. Então, se a gente descobriu que a gente tem que adivinhar, né, tem que ficar consultando na internet, como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos ver algumas coisas aqui, ó. Se você coloca atividades excluídas do MEI no Google, você vê que não aparece, ó, um link do portal do empreendedor avisando sobre isso, ou seja, aparece alguns links de sites como o Sebrae aqui, outros blogs, alguns sites de contabilidade, então você pode dar uma olhada sobre isso. Você pode entrar, ó, no site do portal do empreendedor para ver aqui, ó, as atividades permitidas. Eu vou deixar esse link aí na descrição. Então você pode dar uma conferida lá, né? Por exemplo, se você tem 5 atividades, interessa, você vai lá, pesquisa cada uma e vê se tá lá dentro, né? E às vezes você pega a atividade que você não achar aqui, você dá uma consultada no Google para ver se ela foi excluída, né? Você acha em algum site informação sobre isso. Ou seja, todo ano você vai ter que consultar isso. Por quê? Porque se ela for, por exemplo, excluída, a gente está em 2020 e sair a lista para 2021 das atividades excluídas, até o fim do ano, né? Até 31 de dezembro, você vai ter que modificar isso
no seu MEI, senão você vai ter problema com isso, ok? E para consultar, ó, você pode entrar aqui no portal do Simples Nacional também, tem a opção aqui, ó, solicitação de enquadramento do CIMEI, você pode dar uma consultada aqui para ver como é que está a situação do seu CNPJ. Mas eu vou dar mais uma dica. Quando você entrar no portal do empreendedor e ver que as suas guias tá como não optante, automaticamente você já descobre que você foi desenquadrado do MEI também, né? Porque não tem como você gerar a guia, não tem como você gerar a nota, não tem como nada, beleza? E tem mais um detalhe que eu quero falar para finalizar esse vídeo, é o seguinte, né? A situação tá crítica, você perdeu o seu MEI, o que fazer agora, né? O que eu faço? Bom, se você não está com problema de faturamento, mais de 81 mil, você provavelmente vai querer seu MEI de volta, certo? Então você tem duas escolhas nesse caso. Você pode dar uma baixa na empresa, né, no Simples Nacional. Para isso, provavelmente você vai ter que pagar aquela taxa de localização, de fiscalização, né, uma taxa anual que eles mandam para o Simples, que é na faixa dos R$250. Você vai ter que tirar um certificado digital, porque o MEI não precisa, né? Mas para o Simples Nacional, para você dar baixa na empresa, precisa. Ou seja, você vai ter que tirar esse certificado e aí provavelmente você vai ter que contratar um contador, né? Eu li a respeito falando que é possível que você dá baixa você mesmo na empresa, mas o processo é chato, é complicado, né? Até os contadores têm um pouco de dificuldade às vezes de fazer o processo. Então eu recomendo pegar um contador. Eu fiz um levantamento, né, para saber o custo disso. Eu achei preços de R$600, de R$1.000 para dar baixa nessa empresa, né, no Simples. E depois que você fizer isso, você pode abrir um novo MEI. A segunda opção que você tem você fica com o Simples, né, caso você queira, e espera virar o ano. Na hora que vira o ano, você consegue converter esse Simples para MEI, né? Você consegue fazer a conversão e voltar a ter o seu MEI. O interessante disso é que você mantém o seu CNPJ, né? O prazo que você já tinha antes. Bom, galera, é isso que eu queria passar nesse vídeo aqui, tentar alertar vocês sobre a importância de pelo menos uma vez por ano vocês ficarem de olho aí na internet para ver as atividades, para vocês não terem essa dor de cabeça, e deixar aqui, né, a minha indignação com essa situação, né? Como é que isso é feito aqui no Brasil, porque obrigar, por exemplo, ao vendedor, ao comerciante, gente simples às vezes que tem um MEI, a ficar ligado à internet, a descobrir o que está acontecendo, é um verdadeiro absurdo, né? Sem uma mera notificação, beleza? Bom, se vocês têm algo a agregar a esse vídeo, alguma informação, passou por algo parecido, tem alguma dica extra a dar, deixa aí no comentário, vai ser muito útil. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, deixa seu like se gostou do vídeo e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!